Senhor Jesus, nosso Salvador e nosso Rei, nós te exaltamos nesse momento e te damos graças por mais um dia de vida, por mais um dia em que podemos estar em tua presença. Obrigado porque o Senhor abriu o caminho para nos achegarmos ao Pai com confiança. Eu apresento a ti, Senhor, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Tu conheces os corações aflitos, tu sabes dos pensamentos agitados, das lágrimas escondidas e dos temores mais profundos. Jesus, nós cremos que tu és o bom pastor, que cuida das ovelhas e não as abandona. Por isso nós te pedimos, acalma os nossos corações. Transforma a nossa ansiedade em confiança, o nosso medo em fé e todas as nossas dúvidas na certeza do teu amor. Eu peço que o Senhor derrame sobre cada lar aqui representado a paz que só o Senhor pode dar. Toca as famílias, restaura, ó Deus, aquilo que foi quebrado, traz provisão, derrama a tua cura, que hoje cada pessoa aqui possa entregar suas preocupações em tuas mãos, entregar as suas feridas na cruz e experimentar o alívio que vem do teu amor. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Que alegria podermos estar juntos aqui mais uma vez, podendo aprender mais da palavra de Deus, crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor. Se você quer fortalecer a sua fé, renovar o seu espírito e ter mais intimidade com Deus, eu convido você a se inscrever aqui nesse canal, no canal Minuto com Deus, e ativar as notificações, porque assim você nos ajuda a alcançar mais vidas com a palavra do Senhor. Dê o seu like no vídeo também, porque assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto independente. Portanto, se você quiser nos apoiar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Quem é membro do canal tem acesso antecipado aos nossos vídeos. Os membros, eles conseguem visualizar os vídeos no YouTube um dia antes deles serem postados. Que Deus abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, hoje é mais um dia para reconhecermos a bondade do nosso Pai Celestial e nos rendermos ao cuidado amoroso do nosso Redentor. Eu sei que muitas pessoas chegaram aqui com o coração aflito, carregando preocupações, incertezas e sentimentos que muitas vezes apertam e sufocam a nossa alma. Mas hoje, em nome de Jesus, o Príncipe da Paz, eu oro a Deus para que o seu coração seja aliviado, que a sua esperança seja renovada e que você encontre descanso aos pés de Cristo. Porque Ele mesmo disse, vinde a mim, venham até mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje é dia de você colocar nas mãos de Jesus aquilo que tem roubado a sua paz. A palavra que eu quero compartilhar com você, inicialmente, está em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Talvez você até já conheça essa passagem, mas eu quero que você não apenas ouça, mas receba isso no seu espírito,
Tome posse dessa promessa. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha só, esse é o segredo da paz. Jesus no centro da nossa mente e do nosso coração. Quando o apóstolo Paulo nos ensina a não andarmos ansiosos, ele não está ignorando as nossas dores, as nossas lutas. Ele está nos convidando a olhar para Jesus, que é maior do que qualquer tribulação nossa. O nosso Salvador conhece as nossas lágrimas, nossas dores, cada detalhe da nossa vida. Ele sabe das nossas contas a pagar, das nossas noites sem dormir, da dor que você não tem coragem de compartilhar com ninguém. Só que Jesus não apenas sabe dessas coisas, ele se importa profundamente com você. E mais do que isso, ele já levou sobre si as nossas dores e os nossos medos na cruz. Isaías 53, verso 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. A oração não é só um pedido, é um gesto de fé, uma atitude de fé. É quando nós dizemos: Jesus, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor pode fazer aquilo que eu não consigo fazer. Quando nós oramos, nós estamos reconhecendo que a nossa esperança não está no acaso, nas circunstâncias, mas ela está na pessoa de Cristo. E por que nós oramos com gratidão? Porque mesmo antes da resposta, nós já temos Jesus. E ter Jesus é ter tudo. A gratidão nos lembra de onde Ele já nos tirou, do que Ele já fez e do quanto Ele ainda vai fazer na nossa vida. Talvez você ainda não tenha recebido a resposta que você tem buscado de Deus. Mas sabe de uma coisa? A cruz já é a prova suficiente de que Deus está ao seu favor. Amém? Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje Jesus te convida a entregar tudo aos pés dele. O fardo é pesado demais para você carregar sozinho, mas ele já carregou uma cruz por amor a você. E ele continua dizendo: deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Então agora, eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não precisa esconder nada de Deus. Jesus sabe de tudo que você precisa, mas Ele quer ouvir a sua voz. E no caso aqui, eu peço para que você escreva como um ato de fé, como uma declaração da sua esperança. Jesus quer consolar você. Ele quer andar com você. Ele está aqui agora, junto da gente. Amém? Nesse momento aqui de oração. Ele disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então Ele está aqui, vivo, presente, pronto para agir. Talvez você seja uma mãe preocupada com o futuro dos seus filhos, ou um pai sobrecarregado com o peso das finanças da sua casa. Talvez você seja um jovem ou uma jovem que tem medo de fracassar, ou alguém que está lidando com um diagnóstico difícil. Você fez um exame, foi ao médico e ele te deu uma má notícia. Talvez você esteja em silêncio há muito tempo, orando com o coração apertado, esperando um sinal de que Jesus está te ouvindo.
Olha só, esse é o sinal. Essa é a resposta. Jesus está com você. Ele vê, ele ouve, ele cuida. Não existe ansiedade que Jesus não possa transformar em paz. Não existe lágrima que ele não possa enxugar. A Bíblia declara, no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, verso 6, o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa profecia maravilhosa, poderosa, aponta para Jesus, o Messias prometido, aquele que veio para trazer salvação, esperança e cura para todos aqueles que creem nele. E é justamente nele, em Jesus, que nós podemos entregar todas as nossas preocupações e encontrar descanso. Jesus, de acordo com o texto, é o maravilhoso conselheiro. Quantas vezes nós nos sentimos perdidos sem saber qual decisão tomar? Quantas noites já passamos em claro tentando encontrar uma saída? Jesus não é apenas alguém que ouve, ele é o conselheiro perfeito, aquele que tem sabedoria divina para orientar a nossa vida. Jesus também é chamado aqui pelo profeta Isaías de Deus forte. A ansiedade cresce quando nós sentimos que tudo está fora do controle. Mas Jesus não é só um homem bom ou um líder religioso. Ele é o Deus forte, poderoso para agir em qualquer situação. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 37, Jesus diz que nada é impossível para Deus. Ele acalma tempestades, ele cura enfermidades, ele liberta os cativos, ele ressuscita mortos, se for da vontade dele. Você pode descansar em Jesus, porque ele tem força para te sustentar. As suas mãos poderosas não perderam a força, e ele opera milagres ainda hoje. Aquele que sustenta o universo com a palavra do seu poder também sustenta a sua vida. E o profeta Isaías chama Jesus de o Pai da eternidade. Olha só, a ansiedade nos prende ao tempo, ao ontem que já passou ou ao amanhã que ainda nem chegou. Mas Jesus é o Pai da eternidade, aquele que está acima do tempo, o Deus que já está no futuro, preparando o nosso caminho. Apocalipse capítulo 1, verso 8, o apóstolo João escreveu sobre Jesus. Ou melhor, João escreveu as palavras de Jesus, dizendo assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Significa que nada pega Jesus de surpresa. Ele já viu o fim desde o começo. Ao entregarmos o nosso futuro a Ele, nós estamos confiando em alguém que já sabe todas as coisas e que nos ama com amor eterno. Não existe futuro incerto para quem anda com Cristo. E por fim, o profeta Isaías declara que Jesus é o príncipe da paz. A paz que o mundo oferece é passageira. É uma paz que depende das circunstâncias. Mas Jesus é o príncipe da paz, aquele que pode trazer tranquilidade até mesmo no meio de uma tempestade. Por isso que em João capítulo 14, verso 27, ele disse: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. A verdadeira paz não significa ausência de problemas, mas a presença de Cristo no meio deles. E se Ele está presente, então a sua alma pode descansar.
Jesus mesmo prometeu estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. E onde Jesus está, a paz vai reinar. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. Você pode escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa por quem você está orando, escreva o nome dela aqui nos comentários. Se Deus te trouxer à lembrança uma situação que muitas vezes tem te incomodado, tem tirado a sua paz, coloque ela aqui, ou coloque a área da sua vida relacionada a essa situação. Por exemplo, você pode escrever uma palavra assim, ó, família, finanças, vida sentimental, vida emocional. E eu quero que você escreva aqui nos comentários, junto com o seu pedido de oração, a seguinte expressão: eu recebo a paz de Cristo. Amém? Eu recebo a paz de Cristo. Escreva isso pela fé. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, nós te louvamos porque Tu és fiel, Tu és bom, misericordioso. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Perdoa-nos por tantas vezes permitirmos que a ansiedade e o medo dominem nossa mente, como se o Senhor não estivesse conosco. Mas hoje, Jesus, nós nos rendemos a Ti. Nós lançamos aos Teus pés, assim como Marta e Maria, e escolhemos a melhor parte, estar em Tua presença. Eu peço que o Senhor acalme as tempestades internas que temos vivido. Nos ensina a confiar em Ti, assim como uma criança confia no pai e na mãe. Nos ensina a entender que o Teu cuidado sobre a nossa vida é perfeito. Receba, Senhor, cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Visita essa família em cada necessidade. Visita, Senhor, esse hospital e sara essa pessoa que está aí lutando contra essa enfermidade. Restaura esse casamento. Conforta esse coração aflito. Liberta, ó Deus, aqueles que estão presos em sentimentos que não vêm de Ti, na angústia, na tristeza, no rancor, no ódio. Toca aqueles que choram em silêncio. Conceda a cada uma dessas pessoas, a esse irmão e essa irmã que estão aqui me ouvindo, a Tua paz. A paz que só o Senhor pode nos conceder. Vem com o Teu Espírito Santo consolar, direcionar e nos renovar. Que a Tua paz guarde a mente e o coração dos Teus filhos. Que cada um possa sair aqui dessa mensagem, Deus, com os olhos fixos em Jesus, no autor e consumador da nossa fé. Obrigado por nos amar, por nos ouvir e por interceder por nós diante do Pai. Ó Deus, nós reconhecemos que Tu és o Deus forte e confiamos no Teu poder que não tem limites. Entra, Senhor, com a providência nas áreas onde já não temos força. Onde há enfermidade, que o Senhor venha com a cura. Onde há escassez, que haja abundância, provisão. Onde tem reinado o desânimo, a apatia, que o Senhor venha com a Tua força. Reconhecemos que Tu és o Pai da eternidade. Mesmo quando o futuro nos assusta, nós escolhemos descansar em Ti, porque sabemos que os nossos dias estão escritos nas Tuas mãos e que nenhum fio de cabelo cai sem o Teu consentimento. Ajuda-nos, ó Senhor, a viver com os olhos fixos na eternidade e não nas pressões passageiras deste mundo. Reconhecemos que Tu és o príncipe da paz. Em meio às nossas aflições,
que a tua paz inunde os nossos corações. Que a nossa ansiedade, a nossa incerteza dê lugar à confiança. Que o medo ceda espaço para a fé. Reina na nossa vida, na nossa casa, nas nossas emoções e nos ajuda a fazer as melhores escolhas nesse dia. Nós te louvamos, não apenas pelas tuas bênçãos, mas por quem tu és. Não apenas por aquilo que o Senhor tem nos dado, mas por aquilo que o Senhor representa na nossa vida. Receba, ó Pai, toda a glória, toda a honra e todo o louvor, hoje e para sempre. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, receba a paz de Cristo na sua vida. Essa mensagem te abençoou? O Espírito Santo falou com você em algum momento? Então, não guarde apenas para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra lá nos grupos que você participa, no grupo da família, grupo da igreja, do trabalho, das pessoas com quem você convive. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Se essa mensagem abençoou a sua vida, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento, reconhecendo que Tu és soberano sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina que os Teus planos são maiores e melhores do que podemos imaginar. Pai, eu te apresento a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. O Senhor conhece o coração dela, as lutas que ela tem enfrentado, as batalhas que ninguém vê, as orações que ela faz muitas vezes em silêncio. Talvez ela esteja desanimada, sentindo que não tem forças para continuar. Mas eu peço que o Teu Espírito Santo fortaleça essa vida agora. Assim como o Senhor falou com Josué e lhe deu palavras de coragem e direção, eu peço que o Senhor fale com essa pessoa hoje, que a fé dela seja renovada, que a esperança se acenda novamente no seu coração, que todo medo e insegurança sejam dissipados pela certeza da Tua presença. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus tem uma vida vitoriosa para você. Muitas vezes, antes de alcançarmos tudo que Deus tem preparado para nós, nós vamos enfrentar desafios, lutas, momentos difíceis. É nessas horas que a nossa fé precisa ser firmada, porque as promessas de Deus não falham. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Significa que aquilo que Deus tem para você vai muito além do que a sua mente pode imaginar. E hoje eu quero te mostrar 7 palavras que Deus liberou sobre Josué, quando ele estava prestes a entrar na Terra Prometida. Essas palavras fortaleceram a fé de Josué e o conduziram à vitória. E hoje elas podem fortalecer a sua vida também. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. Faça isso agora, porque se deixar para o final você acaba esquecendo. E o seu like é que faz com que nós consigamos alcançar milhares de vidas com a palavra de Deus todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal,
ative o sininho das notificações para você receber mais vídeos de fé, de palavra e de oração, como esse que você está assistindo. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar por você. E declare pela fé aqui nos comentários: eu viverei um novo tempo. Você crê nisso? Você crê que pode experimentar um tempo favorável de Deus na sua vida? Então escreva isso aqui pela fé. Eu viverei um novo tempo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, que é um projeto evangelístico independente, se torne membro do canal. Ou nos apoie através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. 7 palavras que Deus liberou para Josué e que eu quero liberar sobre a sua vida agora. Primeira palavra: prepare-se. Em Josué capítulo 1, verso 2, Deus disse: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Irmãos, Josué tinha acabado de enfrentar uma grande perda. Moisés, o líder que o guiou por tantos anos, havia partido. A dor da perda poderia ter paralisado Josué, mas Deus não permitiu. Deus estava dizendo a Josué que era o momento de se levantar e seguir adiante. Talvez você também tenha enfrentado perdas. Talvez algo ou alguém muito importante para você não esteja mais ao seu lado. Mas ouça o que Deus está dizendo. Prepare-se, porque Ele ainda tem algo para realizar na sua vida. A versão da Bíblia, a Mensagem, traz esse versículo de uma forma ainda mais impactante. Meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Isso significa que, apesar da dor, Deus nos chama para prosseguir. Ele não quer que você fique preso ao que ficou para trás. Ele tem novas promessas para a sua vida. Então, erga-se. Não deixe que o passado te impeça de viver o que Deus tem preparado para o seu futuro. A promessa ainda está de pé, mas é preciso estar pronto para atravessar o Jordão, para tomar posse do que Deus já determinou para você. Segunda palavra: existem promessas sobre a sua vida. Essa foi a segunda expressão que Deus liberou sobre Josué. No versículo 3, Deus declara: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Essa não era uma promessa vazia. Deus estava dizendo a Josué que as circunstâncias podiam mudar, as pessoas poderiam partir, mas a palavra dele permaneceria. Talvez hoje você olhe para a sua vida e veja desafios enormes, mas eu quero que você se lembre, as promessas de Deus não dependem de situações favoráveis. Deus não precisa que tudo esteja perfeito para agir. Ele cumpre aquilo que prometeu, independentemente das dificuldades que estiverem pelo caminho. E essa verdade precisa estar no seu coração. Quando você crê no que Deus falou, sua fé se fortalece e você encontra forças para continuar. Se Deus disse que você vai vencer, então você vai vencer. Se Ele prometeu que estará com você, Ele estará. O que Ele tem para a sua vida, ninguém pode impedir. Terceira palavra que o Senhor liberou sobre a vida de Josué: a minha presença será contigo. No versículo 5, Deus faz essa promessa poderosa. Assim como estive com Moisés, estarei com você.
nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Essa foi uma das garantias mais importantes que Josué poderia receber. Ele estava assumindo, irmãos, um grande desafio, liderando uma nação, enfrentando inimigos e entrando em um território desconhecido. Mas Deus disse para ele: você não está sozinho. E essa promessa vale para você também. Você que está me ouvindo aí. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos nas batalhas da vida, não é mesmo? Quando tudo parece difícil, quando os problemas parecem maiores do que a gente pode suportar, nós temos a sensação de estarmos lutando sozinhos. Mas essa não é a verdade. Isso é o que o inimigo quer que você entenda, que você acredite, que você está sozinho. Mas isso não é verdade. Deus está contigo. O Deus que esteve com Moisés, que esteve com Josué, está contigo. Mesmo nos momentos mais desafiadores, o Senhor nos garante: eu estarei com você. Eu não te abandonarei. A quarta palavra que o Senhor deu a Josué foi um comando direto: seja forte e corajoso. Josué capítulo 1, versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Diante dos desafios, Deus não quer que você se encolha de medo. Ele quer que você se fortaleça nele e avance com coragem. Existem dois elementos essenciais para alcançar as promessas de Deus: força e coragem. Força para continuar, mesmo quando as circunstâncias tentam te enfraquecer, e coragem para dar passos de fé, mesmo sem saber exatamente como tudo vai acontecer. Muitas pessoas desistem no meio do caminho porque não têm coragem de enfrentar o novo. Mas Deus te chama para ir além, para avançar sem medo, para confiar que Ele já preparou o caminho. E eu te pergunto, o que tem tentado te parar? O que tem gerado medo no seu coração? Seja qual for a resposta, Deus já te deu a direção. Seja forte, seja corajoso. Quinta palavra: tenha foco. No versículo 7, Deus diz o seguinte: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Olha só, Josué estava prestes a liderar o povo para conquistar a terra prometida. Mas Deus traz esse alerta: não se desvie, não perca o seu foco. A vida vai te oferecer muitas distrações, muitas oportunidades que parecem boas, mas que podem te afastar do propósito de Deus. Então, cuidado. O inimigo não precisa destruir você. Ele só precisa tirar o seu foco. Se você deseja viver as promessas de Deus, precisa aprender a dizer não para aquilo que te afasta da vontade dele. O seu foco precisa estar naquilo que realmente importa. Não adianta orar pedindo direção se na hora de agir você se distrai com coisas que não te edificam. Foque na palavra de Deus, foque no seu chamado, foque naquilo que Ele já colocou no seu coração. Sexta palavra que Josué ouviu da parte de Deus: alimente a sua mente com o que te inspira. No verso 8, Deus disse: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite,
para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O que você tem colocado na sua mente? Deus orientou Josué a encher sua mente com a palavra, porque ele sabia que tudo começa no pensamento. Pessoas bem-sucedidas preenchem a mente com coisas boas, com palavras de fé, com ensinamentos que fortalecem a alma. Seja intencional nisso, irmão. Escolha ouvir aquilo que edifica, aquilo que te fortalece. Ouça, leia a Bíblia, mensagens inspiradoras, reflexões que te aproximam de Deus. Por isso que eu pedi para você dar o like aqui nesse vídeo, para você se inscrever no canal, porque assim o YouTube vai recomendar palavras assim para você, palavras de fé, de encorajamento. Preencha a sua mente com a fé, porque aquilo que ocupa os seus pensamentos define o rumo da sua vida. Amém? Eu vou dizer de novo. Aquilo que ocupa os seus pensamentos define o rumo da sua vida. O que tem ocupado a sua mente? E a sétima e última palavra que Deus falou para Josué: não tenha medo e não desanime. Josué capítulo 1, verso 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Muitas pessoas começam o ano cheio de planos, cheios de expectativas, mas quando as dificuldades aparecem, o desânimo toma conta. O medo paralisa, a insegurança cresce e, de repente, tudo parece difícil demais de ser alcançado. Mas Deus está dizendo para você não ter medo e não desanimar. E presta atenção, o desânimo pode vir de muitos lugares. O desânimo pode vir através de problemas financeiros, pode vir por causa de questões familiares, pode vir por causa de metas que parecem impossíveis de serem alcançadas. O desânimo vem quando você tem aquela sensação de que você está tentando, mas nada está dando certo, nada está mudando. E às vezes o desânimo surge do nada. Você acorda sem vontade, sem motivação, sem saber explicar o porquê. Mas quando isso acontecer, traga à sua mente tudo aquilo que Deus já fez por você. Lembre-se das bênçãos que Ele já te deu, das portas que Ele já abriu, das orações que Ele já respondeu. O medo e o desânimo são estratégias do inimigo para te fazer parar. Mas Deus está com você. E se Ele está ao seu lado, não há razão para ter medo. Amém? Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Eu quero colocar diante do Senhor o seu pedido de oração. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica, escreva ela aqui. Se você não quiser detalhar, escreva apenas a área da sua vida que precisa de um milagre, que precisa de uma restauração, de libertação, de cura, de provisão. Se você tem orado por alguém, eu falo isso porque eu recebo centenas de mensagens todos os dias de pessoas pedindo oração pelos filhos, pelo cônjuge, por alguém da família que está enfrentando uma enfermidade, por um casal que está passando por um momento de crise, por alguém que está se recuperando de uma cirurgia, por uma pessoa que está hospitalizada,
por uma situação que aos olhos humanos parece impossível. Eu recebo esses pedidos de oração todos os dias. Eu quero que você declare o nome dessa pessoa por quem você está orando aqui nos comentários. Escreva o nome dele, escreva o nome dela, porque nós servimos a um Deus que pode coisas sobrenaturais. Quando os nossos recursos naturais se esgotam, Deus entra com a sua ação sobrenatural. Quando aos nossos olhos não parece mais ser possível, Deus entra com o impossível. Por isso, não deixe de escrever aqui o seu pedido de oração, pela fé, e declare isso com convicção. Eu viverei um novo tempo. Eu viverei um novo tempo. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero me colocar diante do Senhor agora para te agradecer por essa palavra tão poderosa, tão forte, que falou ao meu coração e que certamente está ministrando ao coração dessa pessoa que está ouvindo. Obrigado. Sabemos que o mesmo Deus que fortaleceu Josué está conosco hoje. O Senhor não mudou. As tuas promessas continuam vivas e nós podemos confiar na tua direção para as nossas vidas. Nós queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que deixamos o medo tomar conta de nós, pelas vezes em que duvidamos da tua presença, pelos momentos em que nos desviamos dos teus caminhos. Nos perdoe por nos deixarmos dominar pelo desânimo e pela ansiedade, ao invés de descansarmos na certeza de que o Senhor cuida de nós. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que está ouvindo essa oração agora. O Senhor conhece as lutas dela, as batalhas internas, as dores que ninguém vê. O Senhor sabe das dificuldades que tem tentado enfraquecê-la. Mas eu oro em nome de Jesus, que o Senhor renove a força dessa pessoa agora. Que ela receba um novo ânimo, uma nova esperança. Que ela se levante, se fortaleça na tua palavra e que a presença do teu Espírito Santo guie cada passo dela. Assim como o Senhor foi com Josué e disse para ele ser forte e corajoso, que essa pessoa que está me ouvindo receba também esse comando e se fortaleça e receba coragem. Eu oro para que ela tenha foco, meu Deus, para que ela não se desvie do teu propósito, da tua palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que siga firme nos teus planos. Que toda distração caia por terra, que toda dúvida seja removida, que a tua paz preencha esse coração. Ó Deus, que essa mente seja inundada por bons pensamentos, que ela escolha alimentar o seu coração com a tua palavra, com aquilo que edifica, com aquilo que fortalece. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo pensamento de derrota, de fracasso, de desânimo e pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé. Eu oro por aqueles que estão desanimados. Eu oro por essa pessoa que perdeu a motivação, que perdeu o encanto, que não tem mais forças para continuar. Toca nessa vida agora, meu Pai. Derrama sobre ela ânimo, alegria, coragem, confiança, ousadia. Que todo espírito de medo, de incredulidade e de insegurança sejam quebrados agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Contempla, Senhor, cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários e atenda a cada um segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa palavra falou ao seu coração,
não guarde ela apenas para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. O Senhor quer falar com você nesse dia, portanto, abra o seu coração e permita que o Espírito Santo te envolva no amor do Pai agora. Quando nós estamos na presença de Deus, todo o resto se torna pequeno. Tudo aquilo que nos preocupa cai por terra e tudo aquilo que nos tira a paz deixa de nos atingir. Eu te convido a entrar na presença de Deus nesse momento e a aprender mais um pouco da palavra dele, através desse Minuto com Deus. O nosso Deus tem poder para mudar toda a sua vida e mover o sobrenatural em sua realidade, a um ponto tão grandioso que não restarão dúvidas na sua mente de que foi o próprio Deus que fez tudo isso. Se você crê que Deus pode operar um milagre na sua vida, escreva isso pela fé aqui nos comentários. Eu creio no poder de Deus. E em seguida coloque o seu pedido de oração. Eu já quero começar essa mensagem de hoje orando por você, para que Deus abençoe o seu dia, a sua vida, a sua casa, todas as áreas da sua vida. Vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e Pai, somos gratos a Ti por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu. Nós te louvamos, pois as Tuas misericórdias se renovaram sobre nós. E é isso que permite que estejamos aqui agora, com uma nova oportunidade e uma chance de recomeçar. Eu quero colocar a vida dessa pessoa, Senhor, que está me ouvindo, essa irmã e esse irmão. Eu coloco eles em Tua presença, em Teu altar, e te peço que o Senhor os visite com a Tua bênção, com o Teu amor, que o Senhor promova a cura no coração deles. Derrame sobre eles uma paz a qual eles nunca experimentaram antes. A paz que somente o Teu Espírito é capaz de nos dar. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes de continuar, eu queria pedir que você dê o seu like nesse vídeo. O seu like é muito importante para que nós alcancemos mais pessoas com a palavra do Senhor. Se você está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Todos os dias nós postamos reflexões bíblicas e orações aqui nesse canal. E desde já você pode contar com a minha oração e com a minha intercessão. Se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Salmos 62, versículo 11 está escrito: Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Irmãos, o nosso Deus tem o poder de quebrar qualquer maldição que esteja em nossa vida. E na realidade, a vontade do Senhor é que tudo aquilo que estamos colhendo em nossa vida, que não faz parte do nosso próprio plantio, tudo aquilo que esteja fora do propósito de Deus, aquilo que colhemos por causa dos erros daqueles que vieram antes de nós, tudo isso seja removido da nossa vida. O nosso Deus já venceu a maldição mais forte que estava sobre nós, que no caso era a maldição da morte. Quando Jesus se entregou na cruz por nós, nós fomos libertos da morte eterna. Jesus quebrou o poder da morte e nos libertou de toda a maldição.
Portanto, como filhos de Deus, temos autoridade para quebrar as maldições que possam estar afetando a nossa vida. Não importa o quão forte ou persistente uma maldição pareça ser, o poder de Deus é maior. Ele nos deu a capacidade de declarar a sua palavra e decretar a liberdade sobre a nossa vida e sobre a nossa família. É importante lembrar que as maldições podem vir de diferentes fontes. Pecados cometidos por nossos antepassados, práticas ocultas, palavras negativas proferidas sobre nós, ou até mesmo influências demoníacas. No entanto, não precisamos viver sob o jugo dessas maldições. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo escreveu: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Por meio do sangue de Jesus derramado na cruz, eu e você temos o perdão dos pecados e a libertação de todas as maldições. Ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador e vivermos em comunhão com Ele, somos restaurados e capacitados a quebrar as maldições que foram transmitidas a nós. Portanto, nesse momento, eu quero encorajar você a se posicionar na autoridade que Deus te deu. Declare em voz alta: em nome de Jesus, eu quebro todas as maldições que têm afetado a minha vida e a minha família. Eu renuncio a todo o pecado do passado e escolho viver em obediência a Deus. Eu recebo a liberdade que Jesus conquistou por mim na cruz. Aleluia. Lembre-se de que, além de quebrar as maldições, é importante buscar a Deus em oração, estudar a sua palavra e viver uma vida de retidão diante dele. Quando nos rendemos completamente ao Senhor, Ele nos guia em cada passo e nos protege do mal. Irmãos, confie no poder transformador de Deus sobre a sua vida. Ele é capaz de desfazer toda a maldição e trazer bênção sobre você. Fique firme na fé e nunca duvide do amor e do poder de Deus. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por Tua palavra, pelo Teu amor e pela revelação que o Senhor nos deu nesse dia. Pai, nesse momento queremos Te pedir perdão por todos os nossos pecados e por toda a influência maligna que carregamos em nosso coração. Que por meio do Teu poder, o Senhor vá fechando toda e qualquer brecha que possamos ter dado ao inimigo sobre a nossa vida. E coloca sobre nós a armadura da fé, que nos protege contra toda a investida de Satanás. Que o nosso interior, a nossa mente, estejam blindados por Ti e pelo Teu Espírito. Pai amado e querido, em nome de Jesus, nesse momento, quebra as maldições na vida dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo. E que o Teu sangue purificador e redentor seja derramado sobre cada área afetada pelas maldições, na vida dele e na vida dela. Nós quebramos todo ciclo de pecado, opressão e herança negativa que porventura estejam em nossas vidas e declaramos a liberdade e a vitória que temos em Cristo. Pai, envia o Teu Espírito Santo para renovar a mente, o coração e as emoções dessa pessoa que está me ouvindo. Que ela seja fortalecida na sua fé, preenchida com a Tua paz e cheia do Teu amor. Capacita ela, Senhor, para viver uma vida de acordo com a Tua vontade, rejeitando todo o mal e escolhendo um caminho de retidão. Senhor, abençoe cada área da vida dela. Que aqueles que estão enfrentando enfermidades possam receber a cura
e a restauração. Que aqueles que enfrentam dificuldades na sua vida financeira recebam a provisão, as portas abertas e a prosperidade. Que aqueles que enfrentam crises nos relacionamentos possam receber de Ti o perdão, a paz e a reconciliação. Em todas as áreas, ó Deus, que foram afetadas pelas maldições, que o Senhor possa nos dar a redenção e a transformação completa. Pedimos que a Tua luz brilhe sobre nós, dissipando toda a escuridão e trazendo clareza em nossos caminhos. Que o Teu amor nos envolva e nos guie em cada passo que tivermos que dar. Nos capacita, Pai, para que sejamos instrumentos de bênção e amor em nossas famílias, em nossas igrejas, na nossa comunidade, na nossa nação. É por isso que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. O poder pertence a Deus. O poder não pertence ao inimigo. Por mais que nós tenhamos dado legalidade ao diabo, uma vez que nós renunciamos, nos arrependemos, abandonamos o pecado e aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, as maldições na nossa vida serão quebradas, pelo poder que há no nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus, nós somos libertos. Amém? Antes de sair, dê o seu like nesse vídeo, porque muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem. Mande essa palavra para os seus contatos, para os seus grupos, para aqueles que você sabe que têm vivido debaixo do jugo pesado de Satanás. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não sei que horas você vai assistir a esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça do Senhor esteja com você, com a sua família, sobre a sua casa nessa nova semana. Mais um dia que nós acordamos com vida e com o coração grato a Deus por mais essa oportunidade. A minha oração pela sua vida hoje é para que você consiga vencer a batalha. Aquela batalha que só você sabe que está travando dentro da sua mente. Hoje Deus colocou no meu coração, irmãos, uma palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Hoje eu vou ler na versão A Mensagem. Diz assim, olha: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, mas são poderosas de Deus para destruir fortalezas. Destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e o fazemos obedecer a Cristo. Deus vai te dar a capacidade de gerir as suas próprias emoções e de estar no controle da sua mente. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo e você vai desenvolver esse domínio. Você vai conseguir lidar de uma forma totalmente diferente, com mais sabedoria, com mais propósito, com mais fé. Você vai saber lidar com os desafios que surgirem na sua vida. Não só nessa semana, mas durante toda a sua jornada. Amém? Porque tem dias em que a batalha mais difícil que você enfrenta é contra você mesmo. Não é contra o seu chefe, não é contra o seu cônjuge, não é no trânsito, não é com aquele problema que parece não ter fim. Seja no seu casamento, nas suas finanças, no seu ministério ou nas escolhas que você tiver que fazer, você será vitorioso. Tem dias que você luta contra os seus próprios pensamentos. E é dentro da sua mente que mora o verdadeiro campo de guerra.
Mas o que o apóstolo Paulo estava querendo falar exatamente em 2 Coríntios capítulo 10, nesse texto que eu li? Paulo está nos mostrando que a nossa guerra não é uma guerra física. Ela não é vencida na força do braço. É uma guerra espiritual. E ela acontece onde ninguém vê, na nossa mente. Quando o apóstolo Paulo fala sobre fortalezas, ele está se referindo às estruturas mentais que são formadas dentro de nós. Mentiras, traumas, medos, pensamentos distorcidos que se levantam contra a vontade de Deus. Essas fortalezas mentais precisam ser destruídas. E só tem um jeito de fazer isso, com as armas espirituais que Deus nos deu. E o texto continua dizendo assim: destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Às vezes, o problema não é a falta de conhecimento. Às vezes o problema é o orgulho. É pensar que você não precisa mais de ajuda, que você já sabe de tudo, que pode caminhar sozinho. Esse orgulho impede o agir de Deus. E o apóstolo Paulo fecha dizendo o seguinte: dominamos todo pensamento humano e o fazemos obedecer a Cristo. Ou seja, a nossa mente precisa se render. O pensamento precisa ser conduzido. Não é deixar o pensamento te levar. É você mesmo, com a ajuda do Espírito Santo, levar os pensamentos a obedecerem ao Senhor. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu tenho a mente de Cristo. Escreva isso aqui com convicção: eu tenho a mente de Cristo. Porque isso é uma verdade bíblica. Olha só, eu quero que você entenda algo muito importante. A nossa mente, por natureza, foi moldada segundo o padrão desse mundo. Nós nascemos com a mentalidade carnal, com a mente inclinada para o ego, para o medo, para a dúvida, para o pecado. A Bíblia é muito clara quando diz que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Paulo falou isso em Romanos capítulo 8, no versículo 6. E se você olhar ao seu redor hoje, você vai perceber que a maioria das decisões erradas, das atitudes impensadas, dos rompimentos, das brigas e até da frieza espiritual, todas essas coisas começaram com um pensamento mal resolvido. Mas pela cruz de Cristo, essa mentalidade pode ser transformada. A morte de Jesus não foi só para nos garantir o céu, ela foi também para nos dar uma nova vida aqui na terra. Agora, com uma nova mente, com novos pensamentos, com uma nova maneira de ver a realidade. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele abriu um caminho para que o Espírito Santo pudesse habitar em nós. E é o Espírito que começa essa obra de renovação mental. Ele não só limpa o pecado, ele também transforma a mente. É por isso que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, o seguinte: nós temos a mente de Cristo. Por isso que eu pedi para você escrever aqui nos comentários, tá vendo? Eu tenho a mente de Cristo. Essa é a promessa, irmãos. Deus não quer apenas que você se comporte como Cristo. Ele quer que você pense como Cristo, que você reaja como Cristo, que você tome decisões com base no Espírito e não na carne. Mas isso exige rendição, exige que você entregue seus pensamentos, seus padrões, seus jeitos para Ele.
Você precisa deixar de lado a lógica do sempre foi assim, para que você viva o assim diz o Senhor. A mente de Cristo é uma mente em paz, mesmo no caos. É uma mente humilde, que reconhece a sua dependência em Deus. E isso não é esforço humano, é a graça de Deus que é derramada sobre nós. Isso é resultado de um coração que se rende, de uma mente que se submete à palavra e à presença de Deus. A batalha da mente não é vencida com força humana, nem com pensamentos positivos. Ela só é vencida quando Deus entra no campo de guerra junto com você. E se Ele está ao seu lado, nenhuma fortaleza vai permanecer de pé. O medo vai cair, a ansiedade vai perder a força, a culpa já não terá tanta voz na sua mente. Apenas quando Deus estiver lutando por você é que essa batalha vai ser vencida. Hoje, Jesus está te mostrando quais são os caminhos que você precisa evitar na sua vida. Quais são os laços que você precisa desfazer? Quais são os ciclos que você precisa encerrar? Qual pecado você precisa abandonar? Então não ignore isso. Quando Deus fala, Ele não fala por acaso. Se Ele trouxe você até esse vídeo, é porque Ele tem algo novo para fazer na sua vida. Mas esse novo começa com um posicionamento seu. Eu falei sobre isso hoje no vídeo do Minuto Reflexão, do canal Minuto Reflexão, sobre como você pode mudar a maneira de pensar, a forma de enxergar a si mesmo e, consequentemente, os outros. Sobre como isso vai mudar a sua vida. Eu vou deixar aqui no final do vídeo o link para você assistir a esse vídeo lá. Assista o Minuto Reflexão de hoje, depois que você assistir o Minuto com Deus. Nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, escreva isso aqui nos comentários. Escreva o nome dessa pessoa aqui por quem você está orando. Se você se lembrar de alguma situação específica que tem dominado a sua mente, que tem te provocado algum distúrbio mental, algum desequilíbrio, que tem tirado a sua paz, a sua paciência, o seu sono, escreva ela aqui nos comentários. Vamos orar juntos nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, somos gratos a Ti pela Tua palavra. Ó Deus, nós declaramos pela fé que nós temos a mente de Cristo. Obrigado porque o Senhor nos despertou nessa nova semana com esse pensamento, com essa reflexão. Obrigado, meu Pai, porque mesmo diante das nossas falhas, o Teu amor permanece firme, permanece constante. A Tua fidelidade não é retirada. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai. Muitas vezes cultivamos pensamentos que não Te agradam, sentimentos e vontades que são alimentadas dentro de nós, que não vêm do Senhor e que nos afastam cada vez mais dos Teus propósitos e da Tua vontade. Purifica a nossa mente, lava o nosso coração, nos ajuda a vencer essa batalha interna. Nós reconhecemos que sozinhos nós não conseguimos, Deus. Precisamos de Ti. Nos ajuda a identificar os pensamentos que não vêm do Senhor e nos dê força para rejeitar tudo aquilo que se levanta contra a Tua vontade. Entra nesse campo de guerra que é a nossa mente. Destrói as fortalezas, cala essas vozes que nos confundem. Rompa, ó Deus, os ciclos de medo, de dúvida, de culpa, de confusão, de engano e nos conceda a mente de Cristo. Uma mente que nos dê paz, uma mente limpa, sábia. Nos ajuda a ter domínio próprio. Nos ajuda, ó Deus, a viver guiados pelo Espírito e não pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pelos nossos impulsos. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração
que está sendo depositado aqui nos comentários desse vídeo. Pessoas que depositam no Senhor a sua esperança. Pessoas que estão aqui clamando ao Senhor pelas suas famílias, pelo seu trabalho, pela sua saúde, pela vida de alguém. Que o Senhor receba cada pedido de oração aqui com compaixão e atenda a cada um segundo a tua vontade. Que essa semana seja marcada pela tua presença, Pai, pela clareza que só o teu Espírito pode nos conceder e pela certeza de que nós não estamos sozinhos nessa batalha. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos, porque oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Se você ouviu essa mensagem até aqui, é porque o Espírito Santo falou com você de alguma maneira. E eu quero te agradecer por escutar até aqui. E se você ouviu, é um sinal de que você também é um admirador do trabalho que nós fazemos aqui. E você já percebeu que eu estou deixando para dar esses avisos no final do vídeo, como muitas pessoas me pediram. Mas eu quero que você ouça até o final, como reconhecimento dessa atitude, que eu tive aqui. Os avisos. Dê o like no vídeo. Quando você dá o like, você faz com que o YouTube entregue esse vídeo para milhares de pessoas. E isso não custa nada. Dê o like no vídeo. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse é o canal Minuto com Deus e aqui nós postamos vídeos todos os dias. Então se inscreva e ative as notificações para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós fazemos esse trabalho aqui há mais de 10 anos, aqui no YouTube. Então, se você quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Compartilhe ela com alguém, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas, para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Uma excelente semana. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus vai te proteger. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, em nome de Jesus. Hoje eu quero te lembrar de uma coisa simples, mas muito poderosa. Quem descansa em Deus não precisa ter medo do que vem pela frente. Se você puder, escreva aqui nos comentários: eu escolho descansar. Amém? Se você realmente escolhe descansar no esconderijo do Altíssimo, saiba que é nesse lugar que Deus te vê, que Deus te guarda e que Ele estará com você, hoje, amanhã e sempre. E por que eu estou pedindo para você escrever aqui, eu escolho descansar? É porque tem pessoas que não conseguem descansar. Elas até acreditam em Deus, elas oram, elas dizem que entregaram seus problemas, a sua vida nas mãos de Deus, mas não descansam. Orar é uma coisa, descansar em Deus é outra. Você precisa orar, mas você precisa descansar em Deus. Isso fala de confiança, fala de fé, fala de esperança. Amém? Hoje eu quero meditar junto com você no Salmo 91. Eu quero ler o Salmo 91, fazer uma breve reflexão e depois orar pela sua vida. Por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e escreva isso que eu disse. Eu escolho descansar. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã.
Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e é uma alegria ter você aqui junto comigo. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é uma ação simples, mas muito importante para a manutenção desse canal. Aproveite que você vai dar o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Ou você pode nos apoiar também através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Salmos 91, a partir do versículo 1, diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, cada palavra desse salmo foi declarada sobre a sua vida. Agora, respire fundo, porque o mundo lá fora pode estar caótico, mas quem está debaixo das asas de Deus encontra descanso até no meio da guerra. Você não precisa de provas, você só precisa crer. Crer que Deus já está agindo, crer que, mesmo que você não veja agora, o livramento está a caminho. Crer que aquilo que parecia impossível já começou a ser desenhado nos bastidores celestiais. É por isso que hoje eu te convido a descansar, a parar de querer lutar com as suas próprias forças, a parar de tentar controlar aquilo que só Deus tem o controle. Descansa, entrega, confia, porque o Altíssimo está cuidando de tudo. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. Sabe, irmãos, tem dias que a gente acorda cansado, antes mesmo de levantar da cama. Você já sentiu assim? E não é o corpo, é a mente. É a preocupação com muitas coisas. Preocupação com as dívidas,
insegurança no trabalho, medo do que pode acontecer com a família. Eu sei que tem gente ouvindo essa mensagem agora e tentando manter a calma, mas por dentro já está quase que enlouquecendo. E é nesse ponto que o Salmo 91 deixa de ser só um texto bonito e se transforma em palavras de esperança para nós, em um abrigo. Porque quando tudo parece demais, você tem para onde correr. Você não está sozinho, sozinha. Você não precisa vencer tudo com as próprias mãos. Deus é escudo, é abrigo, é socorro. Tem livramentos que você nem vai ver. Tem luta que vai terminar antes mesmo de começar. Tem armadilha que o inimigo está preparando e Deus vai destruir antes de você saber que ela existia. E mesmo que o mal tente se aproximar, ele não vai encontrar brecha onde existe oração, onde existe fé. Ele não vai vencer onde Deus já decretou vitória. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, pela fé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por todas as áreas da sua vida. Escreva aqui nos comentários aquilo que tem te afligido. Escreva pela fé aquela situação que tem sido o motivo da sua dor, da sua tristeza, da sua falta de paz. Coloque aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém, se o Espírito Santo trouxe à sua memória alguma pessoa, coloque o nome dela aqui. Seu filho, sua filha, alguém da sua família que está passando por um momento difícil, alguém que está enfermo, escreva aqui porque a oração tem poder. Não é a minha oração, a oração feita em nome de Jesus, por aqueles que creem nele, essa oração tem poder. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos, por mais um dia, por mais uma chance. Quantas vezes, Senhor, o dia começou pesado, difícil, e mesmo assim o Senhor nos sustentou. Quantas vezes pensamos em parar, mas o Senhor nos ergueu com a tua mão forte. Te agradecemos por cada livramento que o Senhor nos concede, até aqueles que nós nem percebemos. Por todas as vezes que o inimigo tentou e não conseguiu, porque o Senhor estava à nossa frente, nos guardando. Queremos te pedir perdão também, Senhor. Perdão por todas as vezes que deixamos que a ansiedade nos dominasse, pelas vezes que reclamamos mais do que oramos, por cada momento em que achamos que estávamos sozinhos, quando na verdade o Senhor estava conosco o tempo todo. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, conscientes e inconscientes. Lava, limpa e nos renova. Nos dê um coração mais confiante, mais obediente e mais dependente da tua presença. Hoje, Deus, nós lemos aqui a tua palavra. Ouvimos o Salmo 91 e declaramos pela fé: o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso escudo. Por isso, meu Deus, agora, com toda a fé que temos, colocamos a nossa vida em tuas mãos. Eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que está ouvindo essa palavra agora, por essa mente que está cansada, sobrecarregada. Eu oro por esse coração que está cheio de preocupações, de dúvidas, de incertezas. Conceda a tua paz. Traz descanso, alívio.
Que o teu Espírito Santo agora envolva essa pessoa onde ela estiver. Que ela sinta o teu toque, a tua presença, o teu cuidado. Que ela perceba que não está sozinha, que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Eu quero orar, Senhor, por todos aqueles que estão enfrentando enfermidades, por aquele que está com o exame nas mãos, com medo do diagnóstico. Eu oro por aqueles que estão no leito dos hospitais, esperando por uma cirurgia, por uma vaga, por uma resposta. Toca, Senhor, com o teu poder de cura. Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara, que restaura, que faz o impossível. Visita, ó Pai, cada célula, cada órgão, cada tecido desse corpo e conceda a saúde. Eu oro por aqueles que enfrentam nesse momento crises emocionais, ansiedade, angústia, síndrome do pânico, depressão ou qualquer outro tipo de enfermidade. Pessoas que não têm conseguido dormir, que não têm tido paz nem para respirar. Acalma essa mente, Senhor. Silencia os pensamentos destrutivos. Restaura o ânimo, a esperança, a alegria de viver. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome, cada causa, cada clamor silencioso. Atende, ó Pai, segundo a tua vontade. Faça com que o teu nome seja glorificado em cada resposta. Eu quero orar por essa pessoa que está enfrentando dificuldades financeiras. Ó Deus, abre as portas para que ela tenha um trabalho, uma ocupação. Ó Deus, contempla essa pessoa que trabalha com vendas para que ela consiga cumprir a sua meta nesse mês de maio. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor toque nas finanças desse irmão e dessa irmã. Visita essa família em cada uma das suas necessidades. Eu quero orar por todas as pessoas que têm causas na justiça, que estão com algum benefício travado, aposentadorias que ainda não saíram, dinheiro que está retido em algum lugar e que precisa chegar até essa pessoa. Destrava, Senhor. Faça com que os documentos andem, que as portas se abram, que aquilo que está parado volte a se mover. Eu quero orar por projetos que ainda não saíram do papel, por sonhos que foram engavetados por causa do medo, do cansaço, pela falta de recursos. Renova a visão, traz clareza, manda as pessoas certas, prepara os caminhos. Deus amado, Deus querido, cobre essa casa com o teu sangue. Cobre essa família com o teu amor. Livra de toda inveja, de toda seta maligna, de todo ataque do inimigo, de toda palavra de maldição. Que essa pessoa que está me ouvindo continue andando firme nos teus caminhos. Que tudo aquilo que parecia confuso na vida dela se organize. Que o impossível se torne possível. Que as tuas promessas se cumpram na vida dela, Pai. E que ela possa ver o teu cuidado, o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia manifestadas na sua vida. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba pela fé as promessas de Deus. Deus não se esqueceu de você. Não desista. Se essa palavra abençoou a sua vida, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos,
para suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.